Quando os telescópios detectaram esses sinais pulsantes que soavam assim, a princípio pensaram que fosse uma falha técnica, mas depois de várias verificações, ficou claro. A fonte está muito além dos limites do nosso sistema solar. O sinal dele é diferente da maioria dos fenômenos cósmicos conhecidos, e até hoje continua sendo um dos mistérios mais intrigantes da astronomia moderna. O que está por trás desse fenômeno? Como você encara os sinais recebidos do espaço, com ceticismo ou com esperança? Ou talvez você fique assustado com a perspectiva de se encontrar em uma situação como a do filme Independence Day, de 1996, e não queira de jeito nenhum olhar para o céu e ver uma armada de naves alienígenas hostis? Hubble, inscreva-se! Apesar de tudo, os astrônomos continuam tentando encontrar exoplanetas e seus equipamentos de vez em quando captam sinais de origem desconhecida. Muito recentemente, em 10 de junho de 2024, os cientistas australianos Emil Lang e Manisha Kalip registraram algo surpreendente. Um sinal cuja origem e estrutura são quase impossíveis de explicar. O que é isso? Mais uma farsa? De jeito nenhum. Os resultados do evento foram imediatamente divulgados na respeitada revista Nature Astronomy. Na mensagem disse que o telescópio australiano captou um sinal extraterrestre que durou longos 54 minutos. Ele foi imediatamente batizado com o nome do telescópio que registrou o evento, ASCAP J1935, mais 2140. O que chamou a atenção de imediato foi a pureza incomum do sinal. No universo, há muitos objetos que emitem sinais exóticos em forma de pulsos, mas eles geralmente se caracterizam por uma frequência muito alta, como, por exemplo, aqueles que vêm de estrelas de nêutrons que giram rapidamente. Aqui, porém, a situação é diametralmente oposta. O sinal representa uma mistura interessante. Primeiro vem um pulso curto, depois um silêncio assustador, e a terceira parte são pulsos longos, com duração de até 50 segundos com polarização linear. É justamente o final desse sinal de uma fonte desconhecida que deixa os cientistas perplexos. A questão é que a terceira parte dessa mensagem estranha não corresponde a nenhum sinal que já tenhamos recebido antes. Se fosse possível ouvi-lo, ele soaria mais ou menos assim. Legendas de Matorzok, quem ou o que pode estar emitindo isso? O principal parâmetro pelo qual pode-se caracterizar o último terço do sinal registrado é o seu caráter não natural. O que os cientistas querem dizer com isso? Para explicar, vamos recorrer a um exemplo visual. A Terra, assim como qualquer objeto no espaço, emite certas ondas. Como a Terra é habitada por seres inteligentes que criaram inúmeros dispositivos ao longo dos séculos, suas mensagens para o espaço diferem muito das enviadas da Lua. Sinais desse tipo podem ser chamados de impressão digital do planeta Terra, que, em contraste com a radiação de um corpo celeste sem vida, parecerá não natural. A aura terrestre é uma espécie de mistura de bilhões de diferentes impulsos, desde o seu seriado favorito até os ecos do funcionamento de equipamentos de alta precisão. Como descobrimos que é a Terra que emite radiação para fora, quem nos contou isso foi a sonda Odisseu. Do que se trata essa missão? Esse é o primeiro veículo espacial privado da história a pousar no nosso satélite, mas o pouso, embora tenha sido suave, não tornou a missão bem-sucedida. Algum tempo após o pouso, Odisseu tombou de lado e continuou observando o ambiente ao redor nessa posição desconfortável, já que seus instrumentos não foram desligados. Não se sabe que utilidade a sonda trará no futuro, mas, ao se aproximar da Lua, ela já ajudou os astrônomos da Terra. O fato é que, ao descer, o aparelho virou sua antena em direção à Terra, e assim os cientistas ouviram a cacofonia de sons que enviamos ao espaço. Para que vocês precisam dessa informação? Pensem, será que o sinal atípico ASCAP J1935 mais 2148 não pode ser a mesma cacofonia, como no caso da impressão digital do planeta Terra?
Então isso significa que finalmente captamos sinais de um corpo celeste habitado por seres inteligentes? Manisha Kalip, uma das autoras do estudo, acredita ser improvável que tal sinal venha de um único objeto. Entre outras fontes prováveis, também são sugeridos magnetares ou anãs brancas. A região de onde o sinal foi recebido é bastante povoada. Lá existem muitas estrelas de nêutrons, buracos negros e outros monstros galácticos. Por isso, cada um deles pode ser uma fonte provável do sinal ASCAP J1935 mais 2148. No entanto, vamos olhar para essa situação de outro ângulo. Na estatística existe o termo viés de sobrevivência. Resumidamente, é um viés cognitivo que apresenta ao pesquisador uma imagem incorreta de algum fenômeno ou experimento. Aplicado aos sinais do espaço, isso pode indicar que há muitos mais desses recados galácticos. Mas nós captamos apenas um, porque não procuramos intencionalmente sinais com essas características. O que acha disso, Elon Musk? Aliás, não era sobre Musk. Sem dúvida, ele certamente vai dar sua opinião sobre o sinal recebido recentemente. Antes, em uma conferência, o bilionário deixou clara sua opinião sobre vida extraterrestre. Ele escolheu a linguagem dos fatos e informou ao público que nenhum dos 6.000 satélites Starlink, durante todo o tempo de sua existência, foi forçado a mudar sua trajetória ou o formato de seu funcionamento, como resultado de algum evento externo ou encontro com algo extraterrestre. A partir disso, Elon Musk concluiu que, pelo menos na órbita próxima da Terra, não há nenhum extraterrestre sequer. Mas isso é perto da Terra, e o universo não se limita às proximidades do nosso planeta. Além disso, o sinal ASCAP J1935 mais 2148 veio de muito longe. É possível, com base nos dados obtidos, tirar uma conclusão sobre a existência de extraterrestres? E usando as palavras do famoso físico Enrico Fermi, onde estão todos eles? O paradoxo de Fermi tem mais de 50 explicações, mas muitas delas ficaram obsoletas com o tempo. Atualmente, os cientistas tendem a se apoiar em suas principais justificativas. A primeira explicação é a seguinte: os extraterrestres existem, mas estão muito distantes de nós, por assim dizer, fora do alcance dos nossos equipamentos. A segunda explicação é mais desconfortável de aceitar. Ela diz o seguinte: a Terra é um grande zoológico global. Ou seja, basicamente estão nos observando de fora. A teoria do zoológico em escala cósmica foi apresentada pela primeira vez pelo astrônomo John Ball. Ele afirmava que o universo é habitado por seres inteligentes, mais avançados intelectualmente do que nós. É exatamente por isso que eles não têm pressa em entrar em contato direto conosco, preferindo observar os terráqueos como se fossem animais em um zoológico. Aliás, essa observação também aparece no romance de Stephen King, Sob a Redoma, e embora a obra dê mais ênfase às nuances da interação entre as pessoas dentro de um espaço fechado, no final do romance, Stephen King descreve o contato entre representantes da humanidade e os alienígenas que os observam sob a redoma. O que você acha de tudo isso? Talvez estejamos sob constante observação de seres incomparavelmente mais inteligentes e avançados do que nós? Então, de quem veio o sinal ASCAP J1935 mais 2148? Os próprios terráqueos também já enviaram mensagens ao espaço várias vezes. Lembre-se da mensagem de Arecibo. Essa mensagem estranha foi enviada do Observatório de Arecibo, em Porto Rico, em novembro de 1974. Ela trazia informações incompreensíveis para uma pessoa comum, apresentadas de forma esquemática. Por isso, é possível que os extraterrestres, ao receberem a mensagem, também não tenham entendido, assim como nós. Você gostaria que o sinal ASCAP J1935 mais 21 realmente viesse de um planeta densamente povoado? Ou talvez você espere secretamente que alienígenas cheguem logo à Terra? De acordo com a teoria da conspiração do raio azul, isso acontecerá já em 2024, ou seja, a invasão está literalmente à nossa porta. Os apoiadores da teoria estão convencidos de que em breve uma armada de naves espaciais aparecerá no céu da Terra, que na verdade será um holograma gigantesco. Dentro dela estarão caças que realmente destruirão cidades pacíficas. Você pode perguntar: para que serve essa simulação criada com a ajuda de satélites? Os adeptos da teoria do raio azul acreditam que, dessa forma, controlar a humanidade se tornará muito mais fácil e que, com a simulação de uma invasão alienígena,
o governo mundial tentará estabelecer uma nova ordem social. Se tirarmos os aviões de combate desse esquema e imaginarmos naves alienígenas de verdade, o cenário não fica nada melhor. Mas vamos voltar ao sinal extraterrestre recebido pelos australianos. O que isso pode ser? Além dos prováveis candidatos cósmicos, causas terrestres também podem estar envolvidas na origem dos impulsos. Já houve casos em que equipamentos supersensíveis interpretaram como sinais alienígenas o ruído e as vibrações de um caminhão passando ou os impulsos de um micro-ondas. Como dissemos no início do vídeo, não podem restar dúvidas sobre a autenticidade do sinal recebido pelo Observatório Australiano. Os problemas surgem apenas na sua interpretação. Qual é, afinal, a probabilidade de existir vida inteligente no espaço? Devemos esperar sinais inteligíveis de alienígenas? Do ponto de vista matemático, como resultado das pesquisas mais recentes, o quadro parece mais otimista do que os cientistas supunham anteriormente. Acredita-se que, se redefiníssemos a Terra para as configurações de fábrica com o tempo, a vida primitiva ainda surgiria por aqui. Quanto à vida inteligente, aqui a probabilidade diminui bastante, chegando a 45%. Matemáticos chegaram à conclusão parecida sobre o surgimento da vida inteligente no universo. Por isso, não é absurdo esperar sinais intencionais vindos do espaço. Mas será que conseguimos entender quem tenta nos comunicar algo e o que querem dizer? O que espera a humanidade no futuro em relação ao monitoramento do universo em busca de vida inteligente? A resposta para essa pergunta pode ser dada pelos telescópios orbitais. Esses aparelhos que operam na órbita da Terra podem olhar para o início do universo. Eles certamente ajudarão a encontrar pelo menos algum vestígio de vida extraterrestre. Atualmente, James Webb trabalha incansavelmente nessas e em outras tarefas, mas no futuro nos espera um avanço incrível nessa área. O fato é que, em 2014, começou a construção de um telescópio incrivelmente grande. E isso não é força de expressão, o aparelho foi realmente chamado assim. Overwhelmingly Large Telescope, OWE. Acredita-se que quanto maior o espelho de um telescópio, mais eficiente ele é. Pois bem, o OWL tem um espelho com um diâmetro de 100 metros. Ou seja, praticamente todos os espelhos dos telescópios terrestres existentes atualmente caberiam no disco dele. Considerando a extrema complexidade de construir um aparelho desses, os engenheiros foram obrigados a se dedicar a projetos menos ambiciosos. Mais cedo ou mais tarde, o telescópio incrivelmente grande será colocado em órbita da Terra. Por isso, não devemos perder as esperanças. Se não formos nós, nossos filhos ou netos certamente verão as primeiras fotos detalhadas de mundos extraterrestres, exoplanetas gigantes gasosos e também receberão e decifrarão as tão esperadas mensagens alienígenas. Enquanto o canal Hubble escuta os sinais do espaço, sugerimos que você se inscreva no nosso canal e deixe um like de peso. Desejo a todos descobertas interessantes. Covid, conflitos geopolíticos, só faltam os alienígenas para completar o pacote. Só os preguiçosos não disseram essa frase e agora a profecia coletiva começa a se cumprir. De qualquer forma, ultimamente temos encontrado cada vez mais objetos estranhos no universo e temos dificuldade em interpretar sinais que sugerem que a humanidade ainda não sabe de muita coisa. O que exatamente foi descoberto no campo da astronomia no início de 2024, quando os astrofísicos analisaram os dados fornecidos pelo telescópio de raios gama Fermi, eles detectaram um sinal estranho vindo das profundezas do espaço, de algum lugar além dos limites da Via Láctea. Esse achado intrigou especialistas que ainda não conseguem explicá-lo totalmente. Em primeiro lugar, o motivo é que sua intensidade é muitas vezes maior que a de qualquer outro sinal já detectado por nós. É simplesmente monstruoso. O que será que pode ser isso? O telescópio Fermi observa as emissões de raios gama há 13 anos consecutivos. A descoberta ocorreu por acaso, pois os cientistas buscavam outra coisa e esperavam achá-la em outro setor do céu. Os trabalhos ocorriam na pesquisa da radiação cósmica de micro-ondas, também chamada de radiação de fundo cósmico. Ela é considerada a mais antiga, literalmente uma luz fóssil no universo. Em vez disso, em outra região do céu, onde tais fenômenos não deveriam ocorrer, os astrônomos descobriram um clarão monstruoso. Para começar, vamos definir o que são raios gama. São explosões superpoderosas,
tão intensas que o olho humano nem sequer consegue percebê-las. Só é possível detectar com equipamentos especiais. A velocidade dessa radiação é quase igual à da luz, e sua natureza é parecida com a dos raios X. Se um raio mortal fosse direcionado para a Terra, ele esterilizaria a superfície do nosso planeta por muitos séculos. Por que ocorrem os flashes de gama? Às vezes, isso é consequência da presença de núcleos ativos de galáxias ou quasares no espaço, e às vezes, são os pulsares que sugerem sua existência dessa forma. Um surto de raios gama pode ser causado por explosão de supernova, atividade de radiogaláxias ou detonação de ogiva nuclear. Então, o que exatamente o telescópio Fermi e seu scanner lá descobriram? Que evento no espaço profundo deixou uma marca tão notável? Os cientistas estão perplexos e, ao mesmo tempo, uma das hipóteses para o surgimento de um sinal tão poderoso é que podem ser raios cósmicos de altíssimas energias. Estamos falando de quanta cuja potência é medida em bilhões de gigaelectronvolts. São eles que, hipoteticamente, seriam capazes de criar clarões de uma escala inacreditável. Acredita-se que eles carregam 1 bilhão de vezes mais energia do que os raios gama comuns. Esse é o maior mistério da astronomia que até agora ninguém conseguiu desvendar. Ainda mais, ninguém poderia imaginar que a busca pela radiação cósmica de fundo, que surgiu pouco depois do Big Bang, quando os fótons puderam se mover livremente, levaria exatamente a esse resultado. Mas o que poderia ter acelerado as partículas a velocidades tão altas? Os astrônomos garantem que as fontes naturais de aceleração diferem das artificiais. Ou seja, pode existir algo no espaço capaz de acelerar partículas a níveis extremos. Aliás, vale destacar que o termo sinal do espaço nem sempre significa uma mensagem codificada específica, como o sinal "Uau", recebido em 1977. É considerado tudo o que de alguma forma se desvia da norma estabelecida, e o que o telescópio Fermi captou se encaixa perfeitamente nessa definição. Além disso, esse surto de raios gama é associado pelos astrônomos àquele que foi detectado em 2017 pelo Observatório Argentino. Sua potência e estrutura são parecidas em alguns pontos, por isso são tiradas as conclusões. Aliás, se o surto de raios gama que foi detectado em 2024 pudesse ser convertido em uma trilha sonora, ele soaria mais ou menos assim. Por que os astrônomos estudam esses fenômenos? Eles veem nisso uma oportunidade de observar os processos que ocorrem no universo desde o início, literalmente nos primeiros trilionésimos de segundo após o seu nascimento. Assim, resumidamente, essa descoberta obriga os cientistas a questionar o conceito tradicional de um universo isotrópico, o que muda completamente nossa compreensão do mundo que cerca a Terra. Mas essas não são todas as surpresas no campo da astronomia em 2024. No meio de janeiro, os cientistas descobriram um anel de galáxias a quase 10 bilhões de anos-luz da Terra, localizado na constelação de Boeiro. Anteriormente, em 2021, relativamente perto desse objeto, foi descoberto um arco de galáxias com comprimento de 3 bilhões de anos-luz, ou 1000 megaparsecs. Só para você ter uma ideia, se essa estrutura pudesse ser vista a olho nu, seu tamanho no céu da Terra seria 20 vezes maior que o da Lua. E não é só em relação ao nosso satélite. O arco é mais de 2 vezes maior que a Grande Muralha de Sloan, um megagrupo de galáxias que, junto com a Grande Muralha de Hércules Corona Boreal, era considerado o limite convencional para superestruturas cósmicas. E então, 3 anos depois, o mundo científico aguardava uma segunda descoberta impressionante. Qual é o diâmetro do colar de galáxias descoberto? Nada mais, nada menos do que 1,3 bilhão de anos-luz. Nas condições mencionadas acima, esse anel pareceria 15 vezes maior do que a Lua em nosso céu. Que hipóteses os cientistas propõem nesse caso? As hipóteses mais populares são a teoria das cordas e as oscilações acústicas bariônicas. Explicando em palavras simples, esse termo significa ondulações no tecido do espaço, suas dobras, torções e outras complexidades que também podem gerar arcos e anéis de galáxias.
Existe apenas uma inconsistência. Se a teoria estivesse correta, o tamanho dos objetos deveria ser muito menor. O arco encontrado antes e o anel galáctico podem ser vistos como confirmação parcial da teoria das cordas. A segunda hipótese faz referência à ciclicidade do universo de Roger Penrose e Vahan Gurzadian. Esses cientistas desenvolveram um modelo cosmológico do universo, que morre e renasce literalmente do nada, ou seja, vive em ciclos. Como isso acontece, segundo Penrose? Após o Big Bang, a matéria e todos os objetos no universo se expandem até que, literalmente, não reste nada, e a noção de escala perca o sentido. O vazio ou vácuo formado colapsa novamente, tornando-se um ponto de singularidade, e tudo se repete mais uma vez. Você pode perguntar, o que isso tem a ver com os objetos encontrados? Os astrônomos acreditam que eventos como a ciclicidade do universo não podem deixar de deixar vestígios. E, a julgar pelo tamanho gigantesco das estruturas, elas são ótimas candidatas para esse papel. Ou seja, estamos observando agora as cicatrizes do Big Bang. Existem também outras teorias, ainda mais fantásticas. Elas se baseiam no fato de que as megaestruturas estão relativamente próximas umas das outras. Então, teoricamente, podem fazer parte de uma formação ainda mais grandiosa que ainda não identificamos. Que conclusões podemos tirar após a descoberta de uma explosão anômala de raios gama e de um estranho anel de galáxias encontrado nas profundezas do espaço? Quanto ao primeiro, os cientistas agora estão tentando determinar a origem desse sinal para entender sua natureza. Será que houve algum erro na observação do telescópio? No entanto, os astrofísicos se esforçaram ao máximo para filtrar possíveis interferências causadas por objetos da Via Láctea, a fim de eliminar completamente uma interpretação errônea dos dados. Assim como na Idade das Trevas, ainda vivemos em um mundo sobre o qual pouco sabemos, pois tudo ao nosso redor se baseia em suposições e especulações. Escreva nos comentários suas teorias sobre o que poderia ter provocado uma explosão de raios gama tão poderosa, e tente também desvendar o mistério da megaestrutura em anel que os cientistas descobriram este ano. E se isso não for uma galáxia, mas, por exemplo, uma esfera ou um enxame de Dyson de proporções monstruosas, e a explosão de raios gama for o eco de alguma batalha cósmica? E sim, não vamos limitar a sua imaginação, só queremos incentivá-la ainda mais. Inscreva-se no canal Hubble se ainda não fez isso, e compartilhe o vídeo com seus amigos. Não seria justo se eles não soubessem de eventos tão épicos. Voyager 1. Já falamos várias vezes sobre essa incrível espaçonave aqui no canal. Há muitos anos, ele detém o título de objeto feito pelo homem mais distante da Terra no espaço. Atualmente, o Voyager 1 está a 24 bilhões de quilômetros do nosso planeta. A espaçonave foi lançada em 5 de setembro de 1977 e, claro, durante sua missão nem tudo correu bem. O Voyager 1 teve problemas e, nos últimos meses, não houve notícias da espaçonave. Ficou claro que houve alguma falha. Considerando a idade já bastante avançada do Voyager, esse desdobramento não é surpreendente. E então, após um longo silêncio, a espaçonave finalmente nos enviou um sinal. Como isso aconteceu? Qual era o problema? E o problema foi realmente totalmente resolvido. Os cientistas da NASA trabalharam arduamente para corrigir as falhas na espaçonave, mas isso trouxe muitas dificuldades. Em primeiro lugar, como o Voyager já é um veterano, as tecnologias usadas em sua construção estão muito desatualizadas, e a situação não mudou muito, mesmo após várias atualizações do sistema. Para você ter uma ideia da dimensão do problema, os sistemas do Voyager conseguem processar 8.000 comandos por segundo, enquanto esse mesmo índice nos nossos smartphones chega a 100 bilhões de comandos por segundo. Em segundo lugar, disso tudo surge outro problema. A equipe que trabalhou no Voyager nas fases iniciais já se aposentou há muito tempo. Os cientistas atuais tiveram que suar bastante estudando documentos de arquivo. Entender como funcionam os sistemas da nave não foi uma tarefa fácil. Para entender qual é a origem da falha, vamos contar um pouco sobre os próprios computadores do Voyager. Eles funcionam no sistema binário. Para transmitir informações, ela usa 2 bits, em outras palavras, os números 0 e 1. 0 e 1 podem formar diferentes combinações para transmitir informações, por exemplo, na forma de imagens ou sinais sonoros. Só pense nisso. Tanta variedade de dados chega até nós graças a esses 2 números. Mas vale esclarecer, antes de serem enviados para a Terra,
Os dados são transformados em um sinal portador modulado. Esse tipo de sinal pode carregar informações. Os dados chegam à Terra graças ao sistema de antenas de rádio localizadas em vários pontos do planeta. Esse sistema é chamado de DSN ou simplesmente Sistema do Espaço Profundo. Ela é necessária para garantir a recepção ininterrupta de informações de todos os veículos espaciais e evitar problemas que podem surgir devido à rotação do planeta. A bordo da nave há 3 computadores e foi justamente um deles que apresentou problemas. Estou falando do computador FDS, o Sistema de Dados de Voo. Ela é especialmente importante para nós, pois reúne dados sobre a área do espaço observada e sobre o funcionamento do próprio aparelho. É justamente o FDS que transmite essas informações para o bloco de modulação e telemetria TMU, que por sua vez, após o processamento, as envia para a Terra. E então, da última vez, o sistema de modulação e telemetria nos enviou um sinal bastante estranho, que era simplesmente uma massa ilegível de números. Os cientistas entenderam que o sistema FDS estava funcionando de forma incorreta e distorcendo os dados. Situações como essa não são incomuns com sondas espaciais. E então, o sistema simplesmente é reiniciado, ou seja, usam aquele método que todos nós conhecemos, desligar e ligar de novo. E na maioria dos casos, isso ajudava. Foi assim que, certa vez, resolveram falhas com o telescópio Hubble e com a Voyager 2 ainda em 2010. A mesma manobra foi feita com a Voyager 1. No entanto, após a reinicialização, o sistema FDS ainda não voltou a funcionar corretamente. Cientistas precisaram analisar muitos dados dos sistemas e do desenvolvimento da Voyager em busca de uma solução. Então surgiu a hipótese de que o problema estava no microchip. Para entender se isso era realmente assim, os cientistas executaram o chamado comando POC, que permite interagir diretamente com o hardware do sistema, alterando os parâmetros necessários. Com o comando POC, foi iniciado o processo de processamento de informações em uma sequência diferente dentro do sistema FDS. Quando os cientistas receberam um novo lote de dados, eles os compararam com aqueles que foram obtidos antes do surgimento da falha. Ficou evidente que a formatação agora não acontecia como antes, e então descobriu-se que um dos microchips havia parado de funcionar. Isso danificou cerca de 3 blocos de memória do sistema FDS, incluindo um código de programa importante. É uma falha grave que não se resolve apenas reiniciando. Foi difícil encontrar uma solução, pois substituir o microchip era impossível. Os cientistas decidiram transferir o código de programa para outra área da memória não danificada. No entanto, isso era impossível de realizar, pois nenhum compartimento era grande o suficiente para acomodá-lo. Os cientistas tomaram medidas extremas. Eles decidiram dividir o código em várias partes para transferi-las para outras células e, ao mesmo tempo, manter sua funcionalidade. Esse processo demorou para que os cientistas substituíssem corretamente certos componentes do código. Foi necessário separar a área responsável pelas informações técnicas do aparelho. Em 18 de abril, ela foi transferida para outro setor. Depois, a Voyager foi orientada a preparar novamente os dados para envio à Terra. Os cientistas aguardavam ansiosos por esses dados, que responderiam se os problemas foram resolvidos. No dia 20 de maio chegou o momento decisivo. De fato, tudo deu certo, e agora os cientistas podiam monitorar o estado de todos os componentes da Voyager. Em homenagem a esse evento, a NASA fez uma publicação em sua página com as palavras "Olá, sou eu". No entanto, isso ainda não é tudo. Os problemas ainda não foram resolvidos. Os cientistas ainda têm a segunda parte do trabalho pela frente, para que o sistema FDS possa coletar dados do espaço e processá-los corretamente. A NASA segue transferindo códigos para compartimentos de memória FDS intactos. As informações do Voyager 1 são muito importantes para nós, pois ele está muito longe do nosso planeta e pode estudar fenômenos como, por exemplo, os raios cósmicos, que não conseguimos pesquisar com outras sondas. Apesar de o Voyager 1 estar se afastando cada vez mais de nós e de surgirem cada vez mais obstáculos, a sonda continua seu trabalho. Muito provavelmente, ambas as sondas Voyager esgotarão sua energia após 2025. Depois disso, elas viajarão sozinhas pelos vastos espaços do universo, tendo perdido todo o contato com a Terra. Existe a possibilidade de que, em 40 mil anos, a Voyager 1 esteja próxima da estrela Gliese 445 na constelação da Girafa. No entanto, nós na Terra não saberemos disso. Talvez a humanidade nem exista mais nessa época.
Observando as duas Voyagers, pensamos cada vez mais em quanto trabalho árduo e meticuloso está por trás dessas sondas. Quanta energia foi investida nesse projeto tanto pelos cientistas dos anos 70 quanto pelos nossos contemporâneos. As Voyagers conquistaram para sempre um lugar importante na ciência espacial. E você, o que acha? Será que ainda receberemos notícias dessas sondas? O rádio-interferômetro ASCAP, localizado no oeste da Austrália, começou a captar um sinal repetitivo. Ele surgia com uma periodicidade de 1 hora e as características do sinal mudavam de tempos em tempos. De onde será que vem esse sinal? De uma anã branca? Ou talvez de uma estrela de nêutrons? No entanto, as próprias características do sinal nem sequer sugerem isso. Então, o que poderia ser? Seriam interferências de sondas de pesquisa? De objetos cósmicos desconhecidos para nós? Ou talvez uma tentativa de civilizações alienígenas de entrar em contato conosco? Como vocês já sabem, no espaço não podemos captar sinais sonoros, pois lá existe vácuo. No entanto, nossos aparelhos de pesquisa detectam sinais de outros tipos, como rádio, raios X e raios gama. Só depois eles convertem os dados recebidos em trilhas sonoras. Na maioria das vezes, os sinais que recebemos são bastante triviais e já foram estudados por nós há muito tempo. Porém, com o telescópio ASCAP, foi diferente. O sinal recebido se comportou de forma distinta dos demais. Às vezes os pulsos eram fracos, às vezes eram fortes e, em alguns casos, não havia nenhum. Os cientistas nomearam esse sinal J1935 mais 2148. Ao investigar detalhadamente, descobriu-se que a direção do sinal não é constante. Ela muda dependendo do ponto no espaço por onde o sinal passa. Isso é chamado de ondas circularmente polarizadas. Além disso, os cientistas logo descobriram que o objeto de onde o sinal se origina possui 3 fases, o que afeta suas características. A primeira fase dura de 10 a 50 segundos, produzindo pulsos do tipo linearmente polarizado. A segunda tem duração de aproximadamente 370 milissegundos, então a intensidade dos pulsos diminui significativamente. O terceiro tipo é a ausência de pulsos. Esse sinal trifásico se repete a cada 54 minutos. A fonte do sinal é considerada um dos objetos mais lentos. No entanto, na verdade, não sabemos nada sobre sua origem. Os cientistas têm algumas teorias sobre isso. O objeto pode ser tanto uma anã branca quanto uma estrela de nêutrons. Nessa teoria, há muitos pontos obscuros, áreas em branco, que se resumem ao fato de não sabermos como exatamente esses objetos conseguem criar sinais tão específicos, mesmo que eles geralmente tenham períodos de rotação mais longos. Tudo isso é impossível de encaixar em um ciclo de 54 minutos. Uma explicação alternativa pode ser a seguinte: o objeto faz parte de um sistema estelar binário. Nesse caso, a rotação ocorre ao redor de outra estrela que está oculta para nós. O sinal pode ser modificado pela interação com os campos magnéticos de ambos os objetos, mas mesmo assim, ainda há inconsistências. Se estamos falando de estrelas de nêutrons, elas giram com um período de 1 segundo ou até menos. É muito difícil para elas aumentarem o período de rotação. Se houver uma anã branca em vez de uma estrela de nêutrons, podemos obter o período de rotação desejado. No entanto, enfrentamos o problema de não sabermos como um objeto desse tipo pode emitir sinais de rádio semelhantes. E é aí que chegamos à versão mais interessante. Esses sinais estranhos têm origem artificial. Em outras palavras, eles são enviados para nós por representantes de uma civilização extraterrestre desconhecida. Para entender o quão viável é essa versão, vamos voltar ao passado, ao ano de 1977. Naquela época, um radiotelescópio chamado Grande Orelha registrou um sinal com características atípicas. Ele recebeu o nome de UAU. Isso foi anotado na folha de decodificação por um dos pesquisadores. Durante muito tempo, acreditou-se que aquilo havia sido enviado por extraterrestres. A duração do sinal foi de 72 segundos após a decodificação. Ele foi único e nunca mais se repetiu. Os cientistas não conseguiram determinar aproximadamente onde estava localizado a fonte do sinal. No entanto, eles identificaram com precisão a direção de onde recebemos o sinal. Da constelação de Sagitário, perto do centro da Via Láctea, onde há muitos objetos galácticos. Depois, com dados do telescópio Gaia,
e encontraram 15 estrelas potenciais de onde as ondas de rádio poderiam ter vindo. A estrela mais provável era chamada Tu, mas 192/80 e 1/982, que estava a 1.800 anos-luz de nós. Depois que o sinal UAU foi registrado em 1977, uma enorme quantidade de radiotelescópios tentou detectá-lo novamente. A última vez foi em 2022, foi realizada uma pesquisa detalhada de 15 possíveis estrelas candidatas, mas não encontraram nenhum sinal suficientemente forte. Também não havia nenhum exoplaneta no caminho. No entanto, descobrimos que havia uma fonte de emissão artificial próxima dessas estrelas. Durante esse tempo, o sinal poderia ter se repetido se fosse estacionário, ou seja, se sua fonte estivesse constantemente no mesmo lugar. Por isso, há uma suposição de que o sinal veio de uma nave que se movia em alta velocidade. Se o sinal realmente vem de representantes de uma civilização extraterrestre, então ele pode aparecer em qualquer lugar. Por que a hipótese dos alienígenas não é descartada de imediato? Na comunicação digital, a codificação dos dados recebidos é sempre utilizada. Sem conhecer os princípios de criação do código, a mensagem não pode ser decifrada e é difícil diferenciá-la do ruído cósmico. Ao mesmo tempo, pesquisadores afirmam que qualquer código pode ser decifrado com parte suficiente da mensagem. Eis um exemplo. Na Segunda Guerra Mundial, britânicos decifraram o código Enigma ao perceber que a mensagem continha informações sobre uma perseguição. Por isso, eles usaram a palavra tempo para quebrar o código. Sinais semelhantes aos dos pulsares, sempre presentes no espaço cósmico e bem conhecidos por nós, podem servir como guias, indicadores para mensagens extraterrestres. Pesquisadores acreditam que os extraterrestres podem usar pulsares para se orientar no espaço, e isso pode se tornar uma ferramenta fundamental na decodificação de seus sinais. Mesmo os autores da hipótese admitem que extraterrestres podem perceber o universo de forma bem diferente da nossa. O método pode ser complexo demais, ou, ao contrário, simples demais para eles. É necessário mais tempo e dados para entender a natureza desse misterioso sinal de rádio. Sejam estrelas de nêutrons, pulsares, anãs brancas ou uma nave espacial de extraterrestres. Embora esta última opção pareça pura ficção científica, definitivamente precisamos ter paciência. O estudo dos sinais que chegam até nós do espaço é um tema incrivelmente fascinante e cheio de mistérios não resolvidos, que há muitos anos intrigam cientistas e entusiastas ao redor do mundo. No entanto, ainda temos um longo caminho a percorrer e precisamos fazer um esforço enorme para entender sua natureza e desvendar os mistérios escondidos nessas ondas de rádio. Cada nova pesquisa nos aproxima da solução, mas para uma compreensão completa ainda será necessário muito tempo e trabalho. Ou será que só parece que estamos avançando nessa questão? Será que algum dia conseguiremos desvendar todos os segredos desses sinais misteriosos e entender o que eles significam? Só o futuro dirá. Bem, terráqueos, este não é o fim do vídeo. Ainda há episódios incríveis e muito interessantes por vir. Mas para continuar alegrando vocês com todos os personagens do universo, preciso do seu feedback. Você pode expressar isso de forma bem simples. Basta deixar um like eletrônico neste vídeo. Afinal, não temos outro tipo de like e continuar a frase "Eu sei". Dessa forma, vocês vão mostrar que estamos seguindo na direção certa. Não mude de canal,